Olá, você que acompanha o canal de Piracicaba, começa agora mais um Giro Cidade Eleições 2022 e nesse programa a gente entrevista o pré-candidato a deputado federal pelo PSC, Fernando Favoreto, que é empresário e também é pastor e também atua aí com um projeto que é o Eu Tô na Fé, que a gente vai saber, conhecer um pouco mais aí durante esse programa. Então, antes de mais nada, Fernando, muito obrigado por atender o nosso convite, seja bem-vindo aqui ao Giro Cidade Eleições 2022. Obrigado, Eric. É um prazer estar aqui, tendo a oportunidade de participar do Giro da Cidade, Eleições 2022. Estamos à disposição e confiantes aí num bom bate-papo. O senhor está começando aí um processo de campanha eleitoral, né, deputado federal. A gente sabe que não é tão fácil quanto as pessoas imaginam, né, porque é muito corrido. Mas vamos contar um pouco da sua história, né? Primeiro, da história enquanto empresário, né, o senhor do setor aí de autopeças. Então, a gente estava conversando aqui sobre uma questão importante que é a logística reversa, né? A gente sabe que o Brasil tem esse desafio ambiental de tirar todo esse passivo ambiental que fica aí na natureza, né? Queria que o senhor contasse um pouco como que é esse envolvimento, o que é, na verdade, esse trabalho que você faz a partir da associação que representa as autopeças. Bom, como o Eric disse, né, meu nome é Fernando Favoreto, eu sou filho do Ayrton Favoreto, que fundou, né, a nossa empresa, e esse ano a nossa empresa ela completa 50 anos de atividade aqui na cidade de Piracicaba. E nesses 50 anos, né, são 5 décadas, né, que a nossa empresa atua na cidade, nós aprendemos muito e percebemos como que essa questão da logística reversa ela é importante ao longo desses 50 anos, obviamente, mas essa questão ela vem pegando realmente de uns 10 anos para cá, não é muito por conta dessa questão da globalização, do tema de sustentabilidade, que é um tema preocupante para o planeta realmente, né? Então, o Brasil ele tem uma responsabilidade muito grande, como você bem abordou, mas a nossa atividade, não é, ela era há 50 anos atrás muito diferente do que é hoje. Não é? Hoje nós temos uma associação brasileira, que é a ABECAR, que muito contribuiu para que as leis fossem implementadas, né? Nós temos uma legislação que ela começou em 2012, e até tem um dado curioso, que quando essa legislação veio, Eric, ela queria extinguir o nosso ramo de atividade, por conta de algumas questões que envolvem, assim como todo o ramo, né, toda atividade, questões realmente que passam por desonestidade e falta de regulamentação. Então a lei lá atrás ela queria extinguir, mas aí o governo do estado de São Paulo percebeu que, por exemplo, hoje nós temos pelo menos 1.500 empresas cadastradas no Detran. Não é? Então nós estamos falando do universo aí de pelo menos 15 mil funcionários diretos, né? São 15 mil famílias realmente que sobrevivem diretamente desse ramo de atividade no estado de São Paulo. Então eles perceberam que o impacto seria muito grande. Então surgiu a ABECAR, né? A Associação Brasileira de Reciclagem Automotiva. Nosso presidente é o Júlio, inclusive ele está em Brasília tratando sobre o tema de reciclagem de veículos no Brasil. Amanhã vai ter uma audiência lá na Câmara Federal. E por conta dessas demandas, né, que foram surgindo desde a criação da associação até hoje, a categoria foi entendendo que há necessidade realmente de um representante. 10 anos depois, a associação e todos os associados perceberam que para que as leis elas possam evoluir e realmente nós possamos contribuir com a sociedade, com o meio ambiente, com o tema da sustentabilidade de uma forma adequada, de uma forma correta e justa, não é? Nós precisamos de representantes. Então, nesse diálogo aí desses 10 anos, né, nós fomos apontados muito por conta do trabalho que meu pai desenvolveu. Meu pai hoje ele é um dos pioneiros ainda em atividade desse ramo no Brasil.
não é? Então eu tenho assim a satisfação e a honra, né, e a alegria de poder aprender com uma pessoa que tem muita expertise no negócio, né? Porque uma empresa hoje com 50 anos, ela sobreviveu a muitas tempestades. Nem fale, muitas mesmo. E a questão aí dessa logística reversa, existem legislações hoje que tentam determinar, né, o que deve ser feito, e ainda isso está sendo colocado no Brasil. Está engatinhando. Está engatinhando. Me lembro, por exemplo, há 20 anos atrás se discutia muito o fim dos aterros sanitários, né, que está dentro de um campo maior, aí, de uma questão maior, onde se inclui a logística reversa. Como que você avalia hoje? Isso tem avançado, embora pequenos passos, mas em que estágio nós estamos desse processo para ter uma logística reversa de fato atuando no Brasil, de maneira que as empresas possam ter a sua atividade e também consiga atuar em prol do meio ambiente? A gente fala dentro do universo nosso, por exemplo. Há 10 anos atrás, o nosso ramo, né, as nossas empresas, né, as empresas da nossa atividade, elas não eram regulamentadas pela CETESB, por exemplo. Hoje nós temos uma responsabilidade, porque a CETESB fiscaliza também, não é, essa questão do óleo queimado, das baterias do carro. Então, tudo tem que ter um destino. Não é? Então, essa questão do aterro, ela é uma discussão ampla realmente, porque vai aumentando as demandas, né? Então, várias empresas, por exemplo, nós há 10 anos atrás não fazíamos, hoje nós estamos fazendo parte desse descarte consciente também, não é? Então, a gente descarta o vidro corretamente, o plástico corretamente, a bateria, o óleo queimado, sem contar a recolocação da peça no mercado, uma peça usada com condições de reutilizar, né, de reuso, que a gente fala, peças originais que são recolocadas no mercado, que muitas vezes a indústria não consegue atender a demanda, né? Então, a gente está participando ativamente e a gente fica feliz por conta disso, por poder participar desse processo e estar discutindo, né? Que nem eu acabei de colocar. Hoje nós estamos com o presidente lá na Câmara Federal, que na verdade nós precisávamos ter um deputado federal que estivesse lá, mas por conta, como a gente não tem, então o presidente dele falou assim, olha, tá vendo, eu estou tendo que ir lá para Brasília porque a gente não tem um deputado que nos represente, infelizmente, né? Entendi. Mas quem sabe, né, o ano que vem a gente já não está lá. Quem sabe. Mas agora falando da questão, né, além do trabalho como empresário, né, o senhor é pastor, presidente do Conselho de Pastores aqui da região de Piracicaba, né? E como que é esse trabalho dentro da igreja, né? A gente sabe que, até já entrevistei outros políticos também que têm essa questão da religião como centro, né, da atuação. Como que você enxerga essa atuação da política com a religião? Até que ponto ela pode ser benéfica? Até que ponto ela pode ser deletéria, assim, prejudicar tanto um quanto o outro, né? Porque muitas vezes acaba se fazendo ministério pensando na política e fazendo política pensando no ministério. Trocando, né? Trocando, né? O grande problema, né, Eric, passa pela inversão de valores. Não é? Então, nós precisamos sempre entender e ter em mente os valores, né? Tem que estar acima de tudo. Como você disse, eu, os últimos 4 anos, não é, estava à frente do Conselho de Pastores de Piracicaba, estou licenciado agora por conta das eleições, então atuei como presidente do Conselho de Pastores nesses últimos 4 anos. Atravessei, né, eu falei, ainda até brinco, né, eu tive a sorte de ser o presidente do Conselho de Pastores durante a pandemia. Então foi um desafio muito grande que as igrejas passaram, assim como toda a sociedade passou de uma forma geral, mas a questão da igreja que nos coube, né, de trabalhar ali diretamente com os pastores, vivenciar uma nova realidade, da questão das transmissões online. Então, nós tivemos uma atuação muito interessante e muito prática e necessária para o momento, né? Graças a Deus, eu e a equipe que a gente tem sempre trabalhou com essa questão de transmissão, de fazer gravação, então a gente contribuiu um pouco. Tinha um certo know-how ali. Um certo know-how. Então nós ajudamos muitas igrejas, muitos pastores que não tinham noção nenhuma, tinha que sair do zero
De repente o cara se viu na necessidade de estar de frente de uma câmera, né, para poder falar com as pessoas que estavam em casa. Para muitos pastores isso foi uma dificuldade muito gigantesca. Porque imagine, a pessoa ela está acostumada a falar com o público. Mas de repente ele está ali com a igreja vazia tendo que falar para uma câmera. Né? Então nós tivemos muitas situações inusitadas. Né? Muitos pastores não via a hora que acabasse isso. Foi uma dificuldade muito grande, né? Porque a pessoa não tem não foi preparada para aquilo. Sim. Né? E sem contar que o período da pandemia foi um período triste, né? Pela quebra das relações, ali de você não poder... o contato pessoal. O contato com as pessoas, você não poder visitar as pessoas, encontrar as pessoas, realmente foi um período muito difícil, né? Para todo mundo, claro. Nós estamos como a gente pode falar, catando os cacos, né? Sim. Ainda estamos montando e reaprendendo muita coisa. Eu conversava hoje com um parente meu que foi na loja de Rio Claro, que fazia já 2 anos que a gente não se via. E nós comentamos justamente sobre isso, daquilo que nós estávamos acostumados a fazer como parentes realmente, visitar a casa um do outro. Parece que deu aquela distanciada, nós temos que reaprender a fazer isso de novo. Não é? Muita gente está tendo que reaprender a viver. Então, eu tive um desafio muito grande, não é? Como presidente do Conselho de Pastores, de atender realmente essa demanda. Mas a gente sabe que a gente sempre vai estar no lugar certo na hora certa. Não é? Acredita que Deus prepara as coisas para que elas aconteçam da melhor forma. Então a gente sabe que Deus prepara, todas as vezes Deus prepara alguém para aquele tempo. Não é? Então, eu falei assim, se essa é a minha missão, missão dada, missão cumprida. E tem o projeto também Eu Tô na Fé, né? O que é o projeto? Explica de onde surgiu e qual a atividade principal hoje do projeto. De fato, ele surgiu como um projeto realmente, né? Eu me lembro que entre 2010 e 2012, eu e minha esposa sempre tivemos um desejo de ajudar obras missionárias, não é? Tanto na cidade quanto fora daqui. Então nós sempre tivemos esse coração voltado para ajudar obras missionárias, missões, missionários até de outro país. E lá atrás, não é, surgiu esse nome, né? Eu e a minha esposa, não é? Ela teve muita participação nisso, né? Com essa questão do Eu Tô na Fé, e tivemos juntos aquela ideia, vamos fazer umas camisetas. A gente vende as camisetas e o lucro a gente investe em missões, em obras missionárias. Então começou assim, uma coisa assim muito prazerosa de fazer, sem aquele compromisso, não é, jurídico, questões jurídicas de associação, não, um projeto. Mas deu muito certo, sabe? Como eu sempre visitei muitas igrejas, sempre sou pastor há 20 anos, né? Sempre tive esse ministério, sempre fui pregar e fui divulgando essa ideia. E a ideia foi pegando. E em 2012 a 2014, como a gente sempre organizou a Marcha para Jesus aqui em Piracicaba, na época tinha uma comissão organizadora, a comissão da marcha chamou a gente e falou, vamos colocar o nome da comissão de Eu Tô na Fé? Tá bom. Todo mundo usando camisa Eu Tô na Fé, tá divulgando mais. Só que daí, desse primeiro ano que a comissão organizadora resolveu dar o nome de Eu Tô na Fé para a comissão, foi onde surgiu a associação. Não é? Porque as pessoas se reuniram em torno daquela ideia e falou assim, a gente vai se reunir só para fazer a Marcha para Jesus. E começamos a desenvolver trabalhos sociais ao longo do ano, até chegar a outra marcha. E começamos a fazer trabalhos, arrecadação de agasalhos no inverno. Né? Eu me lembro que teve um ano que nós arrecadamos tanto agasalho que não tinha para quem dar. É incrível, né? Uhum. Mas assim, foi tanto agasalho, e eu falo que o Piracicabana ele é muito solidário. Quando a gente faz uma campanha, realmente o Piracicabana ele abraça essa questão da solidariedade realmente. E aí foram surgindo as ideias, não é? Como tinha muita gente envolvida, a associação foi fundada, né? Com o CNPJ constituído, tudo, e começamos a dar sequência nos trabalhos.
campanhas de agasalho, começamos a nos envolver muito com o hemonúcleo, não é? Fizemos muitas campanhas de doação de sangue, a ponto do hemonúcleo falar, viu, um pouquinho menos. Não é? A gente atingia toda vez a capacidade máxima de doação de sangue. Então isso aí foi contribuindo muito para que as pessoas se envolvessem mais com a Associação Eu Tô na Fé. Começamos a fazer trabalhos em parceria com o Instituto SOS Gente, que nos deu a possibilidade de trabalhar arrecadando alimentos em vários hipermercados, não é? E começamos então a trabalhar essa questão da alimentação, cestas básicas, um trabalho assistencial muito forte, não é? E acima de tudo um trabalho de conscientização, não é? Porque começamos a desenvolver vários trabalhos com assistentes sociais, psicólogos, demandas jurídicas. Então começamos a atender muito a população mais carente. Começamos a entrar realmente onde as pessoas mais precisavam, onde a gente detectava que a pessoa precisava de um alimento, a gente levava o resto. Não é só o alimento. Uhum. Ali a pessoa às vezes ela precisa de uma recolocação profissional. Então começamos a criar várias parcerias para que as pessoas tivessem oportunidades. E ao longo desse período, não é, de procurar realmente encaixar a associação aonde ela fosse necessária, onde ela tivesse utilidade realmente, surgiu o projeto Alinhando a Vida, que a gente chama Alinhando a Vida Tampinha Legal, que nós fazemos um trabalho de arrecadação de tampinhas plásticas na cidade inteira, e aqui eu quero agradecer as igrejas, as escolas, condomínios que estão se envolvendo, arrecadando tampinhas plásticas para reverter em hortes infantis. Hoje nós já estamos atendendo 5 famílias, né? Porque eu falo, porque não é só a criança. A criança ela recebe a hortes, né? Totalmente gratuita, né? Ela tem a fisioterapia, assistência social, psicólogo, dentista, transporte, e a família ainda tem um amparo, né? Se de repente a família precisa de uma recolocação profissional, aquilo que eu falei. Então nós estamos criando oportunidades. Porque o que eu percebi, Eric? A gente se sensibiliza quando a gente tem um problema. Em 2008 eu tive um problema na minha coluna e eu tive que colocar 2 próteses. Eu cheguei a ficar sem andar. E quando você perde a mobilidade, você dá valor para ela. Então, só quando você não tem uma coisa é que você valoriza. Então, quando no ano 2008, eu fiquei numa cama, sem poder andar, sem poder trabalhar quase 2 anos, e a gente se desperta para essa questão. Então, passaram por várias histórias, né? Mas depois de algum tempo, eu me deparei com uma criança que estava totalmente no colo da mãe, mole, imóvel. Procurei saber o que aquela criança precisava de hortes. E com essa questão da associação, corri atrás, ganhei as hortes para a família. Tudo de graça. Falei, olha, tá aqui, ó, só você ir lá. E fiquei tranquilo. E passei esse feedback para a diretoria da associação e falei assim, olha, consegui a hortes para criança de graça, com a empresa tal, e fiquei feliz. Depois de algum tempo encontrei a família, falei, e a criança, como é que tá? Deu certo a hortes? Falei, olha, pastor, nós não fomos. Por quê? Porque tinha que ir lá em São José do Rio Preto para fazer o molde e a gente não tinha como ir. Eu falei, mas puxa vida, era só ter me falado, né? Então, foi desse ponto crucial que eu passei para a diretoria. Eu falei assim, não é só dar a hortes, não é? A família precisa de um amparo, porque às vezes não tem como levar para fazer a fisioterapia, não é? Então, a gente tem parceria com não sei se pode falar o nome da empresa. Pode. A Piragô, né, que é uma empresa de transporte de aplicativo de Piracicaba, né? E eles fazem o transporte das crianças totalmente gratuito. Pega a criança na casa, leva na fisioterapia, leva de volta para casa. Então a família está sendo amparada e atendida para que a criança tenha condições de ter uma chance na vida. Porque o nosso sonho, o nosso projeto realmente é que essas crianças lá na frente, é um projeto de longa duração, não é?
mas é uma semente que nós estamos plantando. Então, quanto mais tampinhas a gente arrecadar, mais crianças nós vamos ajudar. Perfeito. Nós estamos quase chegando ao fim do nosso tempo aqui, mas falar um pouquinho da campanha aí, né? Qual que é a expectativa que o senhor tem em relação à campanha? Está começando ainda, né? Ainda não se pode pedir voto exatamente, mas já sei que já está todas as campanhas trabalhando com material de divulgação, começando a fazer. Como que está esse processo aí e a sua perspectiva? Nós tivemos a convenção do partido no último sábado, no dia 30 de julho, lá em São Paulo, homologando oficialmente as candidaturas, né? E a campanha, de fato, ela começa a partir do dia 15 de agosto, mas nós estamos trabalhando aí forte, porque nós entendemos várias questões, né? A gente pontua, por exemplo, essa questão da sustentabilidade, que é um tema global e é um tema que diz respeito à sociedade de uma forma geral. Então, é uma bandeira que a gente tem levantado realmente, essa questão da sustentabilidade, pelo know-how que a gente tem e pela conscientização que nós temos com relação ao assunto, por conta da logística reversa do automóvel. Outro ponto crucial e importante que nós vemos, a cidade de Piracicaba é uma região metropolitana. Piracicaba é a sede de uma região metropolitana. E, infelizmente, nós vemos alguns números que nos deixam tristes, não é, Eric? Por exemplo, Piracicaba é a 13ª economia do estado de São Paulo. E ela não está na mesma posição na hora de receber os investimentos. Então, nós precisamos de representatividade. Piracicaba hoje, infelizmente, já há 8 anos não tem um deputado federal. Nós estamos já há 8 anos, o último foi o nosso saudoso Mendes Tame, que foi um exímio deputado federal que representou muito bem a nossa cidade e foi um excelente deputado federal. Eu tenho testemunhos de pessoas que moram em Brasília e falam do Tame, que ele foi uma pessoa muito querida na Câmara Federal. Mas a falta de um deputado federal para a cidade de Piracicaba, ela extrapola muitas questões, principalmente essa, na hora de ter uma representatividade para poder trazer recursos. E nós sabemos muito bem que muitos recursos que entram no Brasil começam por Brasília. E se nós não tivermos alguém representando a nossa cidade lá em Brasília, infelizmente nós corremos o risco de ficarmos esquecidos em muitas questões, principalmente na área de investimentos. Não é? Justamente Piracicaba, que sempre foi conhecida por grandes investimentos, como a Caterpillar, como a Hyundai, mas nós precisamos dar continuidade a esses processos. E a gente tem ciência de que a necessidade de um deputado federal ela é muito grande, ela é enorme para a nossa cidade, principalmente pelo tamanho que Piracicaba é e por ser sede de uma região metropolitana, aí abrangendo aí quase 2 milhões de pessoas, né? Perfeito, Fernando. Quero agradecer muito a sua atenção, suas informações, a disponibilidade em vir aqui ao nosso programa, dar entrevista e desejar sorte, saúde, que eu sempre desejo isso, viu? Saúde. A gente precisa. Que é o que mais precisa numa campanha. Saúde. Eu agradeço, agradeço você, Érica, o Giro na Cidade, a oportunidade de poder estar aqui, de poder compartilhar um pouco das nossas ideias e das nossas intenções. Estamos à disposição sempre e querendo fazer sempre o melhor para a nossa cidade e para a nossa população. Valeu, muito obrigado. E eu agradeço você que acompanha o Giro Cidade Eleições 2022 aqui pelo canal de Piracicaba. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.